Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente. O mercado imobiliário e a construção civil são dois segmentos que conseguiram continuar em alta mesmo durante a fase mais crítica, mais aguda da pandemia do Covid-19. Para se ter uma ideia, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 2020, as vendas de unidades residenciais cresceram 9,8% no Brasil. Para 2022, as previsões são de crescimento entre 5% e 10%, diante de uma perspectiva de crescimento de 3% do PIB. Para debatermos sobre esse cenário e trazermos o olhar para o mercado imobiliário e da construção civil em Santa Maria, o programa Santa Maria Frente a Frente tem a satisfação de receber Luiz Fernando Pacheco, presidente da CACISME, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Santa Maria, Samir Samara, presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil, e Lisiane Stangerlin, presidente do Secov Centro Gaúcho. Secov, que já foi o Sindicato da Habitação e hoje tem um nome espichado, né, Lisiane? Tu poderias dizer qual é o nome do sindicato? Todo ele, tu lembras? O Secov Centro Gaúcho, que é o sindicato que administra, é o nome mesmo, sim, que administra as imobiliárias. Sim, mas é sindicato da habitação, é um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Condomínios, né? administração enfim, de mas é a área da administração, da atividade de imobiliária, né? De venda, locação, administração de condomínios, etc. Exatamente. Etc, né? Então é isso, meus queridos. Como eu falava antes de iniciarmos o programa, este programa tem como característica a informalidade. Então vocês fiquem bem à vontade para interromper o colega que estiver falando, fazer observações, enfim. Nós vamos começar. Esses dados do crescimento do Brasil refletem em que medida a realidade do mercado imobiliário e da construção civil em Santa Maria? Quem começa? As damas? Bom, durante a pandemia, como as estatísticas mostram, né, para Santa Maria também foi muito bom. O mercado imobiliário, a gente de todo vapor trabalhando. Teve algumas mudanças na parte de locação, teve renegociações em função até mesmo dos índices, né, que subiram muito. Mas a gente trabalhou bastante e tem uma perspectiva, e o Samir até pode dizer mais concretamente que a gente teve acompanhamos os índices conforme o Brasil, exatamente. Nós do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria fomos surpreendidos em março de 2020, né, com a chegada da pandemia, dá para dizer que é chegada. Né? Sim, para nós, né, foi para todo mundo, né? E nós da Construção Civil paramos por 15 dias para reorganizar os nossos canteiros de obras, né? A gente elaborou algumas cartilhas sanitárias para seus associados, para dar essa continuidade nas obras. Em função disso, a Construção Civil não parou e teve um crescimento em 2020 jamais visto nos últimos 20 anos de construção civil, principalmente na elaboração de novos empreendimentos, né? Não, eu vou dizer que não é na venda, nem na locação, que a locação ela deve ter dado uma renegociada, uma baixada, porque teve, como muitas pessoas que locam são em função das universidades, elas foram para suas cidades, voltaram e entregaram seus imóveis. Mas na aquisição e na construção de imóveis foi muito grande. A cidade ela teve um crescimento de colaboradores aqui na nossa região na faixa de 15%. A gente não teve demissão, a gente teve alocação e contratação de mais de 15% de colaboradores. 2021 já foi um pouco mais estável, né? As vendas baixaram bastante, os prédios e os imóveis estavam indo para o seu final de construção, então teve um decréscimo na aquisição de novos colaboradores, né? E a gente teve um crescimento na faixa de 5% a 8% apenas, na contratação. Mas a gente não teve uma demissão maior que a contratação. O que a gente vislumbra para 2022? Ano eleitoral,
né? Um ano que está crescendo a volta da locação. Por que eu digo isso? Como eu falei antes, Santa Maria é uma cidade que depende muito dos estudantes, né? E agora com a volta das aulas presenciais 100%, né? O nosso reitor agora divulgou que a partir do dia 11 de abril, reitor da Universidade Federal de Santa Maria, a partir do 11 de abril volta às aulas presenciais. Com essa fala dele, apenas com essa fala dele, as locações, a procura de locações e a procura de compra de imóveis cresceu na faixa de 18%. Mas já na perspectiva a gente nem tinha a data certa ainda do retorno. De volta já movimentou bastante. Então, Camobi aqui é uma coisa que a gente não consegue enxergar. Como foi grande essa procura nas últimas 2 semanas. A Lisane pode falar melhor, mas eu sei porque a gente está em função disso, as obras, prédios sendo entregues e já com imóveis vendidos, né? Mas no último mês, muito em função dessa volta das aulas, principalmente da Universidade Federal de Santa Maria. E do Brasil inteiro. Não é só da nossa redondeza, é próxima, é do Brasil inteiro procurando imóveis, e o setor de locação aumentou absurdamente, horrores, assim, essa procura, por causa até do formato que é hoje, né, de chegar na universidade. Mas os contatos nas imobiliárias é do Brasil inteiro, atrás dos apartamentos aqui. E para finalizar só nesse assunto, a gente vê que isso é um ingrediente muito fértil para a cidade. Porto Alegre, a URGS, vai voltar em julho, presencial. A gente perguntou semana passada para o presidente do sindicato lá de Porto Alegre, Aquiles, sobre essa demanda de imóveis estável. Estável, né? Parado. Entendeu? Não teve a procura que está tendo em Santa Maria. Por quê? A universidade volta só em julho, a URGS. Pacheco. Primeiro, saudar meu amigo Candinho, prazer estar aqui. Obrigado, querido. Lisiane. Alegria recebê-los. Samir, meu amigo de quase 30 anos. Nós formamos juntos. Que legal. Na Faculdade de Engenharia Civil, e nós formamos juntos. É uma amizade especial. Presidente do meu sindicato, é o meu setor, né? A minha atividade é na construção civil. Candinho, eu acho assim, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o que é a construção civil. A construção civil como cadeia, ela só perde para 2. Ela é a terceira maior cadeia que pode existir num setor empresarial. Ela perde só para a petroquímica e para uma automobilística. Né? Aquelas brigas de uma fábrica da GM, uma fábrica da Ford, que tem muita empresa satélite. Petroquímica também, e a construção civil é a terceira. Então, feliz da cidade que tem uma indústria forte na construção civil, e Santa Maria tem. Né? A gente trabalha tem as construtoras propriamente ditas, depois nós temos, né, prestadores de serviços, nós temos lojas de materiais de construção, nós temos as imobiliárias, as locadoras, cadeia toda, realmente, administrador, né, de condomínio. Então a gente tem uma gama assim, muito grande. E que bom para Santa Maria que a gente tem uma indústria forte, né, no setor da construção civil. Só que ela tem certas características. Por exemplo, esse exemplo que o Samir trouxe da URGS, que a URGS voltando em julho, voltando em março, ela não afeta tanto a construção civil em Porto Alegre. Porque Porto Alegre não depende tanto, né, do setor educacional. A construção civil de Porto Alegre não depende tanto do setor educacional como a construção civil de Santa Maria depende de uma Universidade Federal de Santa Maria, né, com quase 30 mil alunos. Então, ela impacta muito forte o nosso mercado da construção civil. E para nós, esses últimos 2 anos foram difíceis para todos, né? Aquela história, a economia a gente vê depois, né? Vamos cuidar da doença, a economia a gente vê depois, né? Fica em casa, é o que a gente está vendo agora, né? A gente está tratando sobre esse período. A construção civil, ela tem uma dinâmica própria, que ela demora para entrar na crise, mas também ela demora para sair. Porque no momento que tu começou um prédio, Candinho, tu terraplanou um terreno ali, passou a reta escavadeira no terreno, fez as fundações, teus próximos 2 anos, 3 anos de investimento ali, é um investimento muito alto e o tempo dele é longo também, é 2, 3 anos. E quando veio a pandemia ali em março de 2020, que teve aquela paralisação geral ali de 15, 20 dias para todo mundo, tinha muitos empreendimentos que estavam iniciando, estavam no meio, e não tem o que fazer, tu tem que ter, é tipo um avião que levantou, ele tem que pousar. Então, não tem como, por exemplo, uma loja, um comércio que daqui a pouco tu já não está vendendo, tu já não compra, tu reduz teu estoque, tu sabe que a venda diminuiu, então tu fecha a torneira na compra do estoque, tu vai vender pouco, a construção civil não adianta. Tu tem prazos, principalmente se tu já tem 1 ou 2 unidades já vendidas, que tu já assinou um contrato e assumiu um prazo de entrega. Então, por isso, às vezes, talvez nesses índices, estou olhando friamente um índice, a construção civil não parou, a construção civil continuou com obras,
mas eram compromissos já assumidos antes de março de 2020. E tu não tem o que fazer, tu tem que tocar, não tem como tu tirar o pé, como muito outro setor empresarial que tirou o pé. Reduz estoque, vendendo pouco, não compra tanto. Então tu vai administrando. Então a construção civil, ela demorou um pouco para entrar. Eu acho que os reflexos desse período da construção civil vão começar a se dar neste ano e o ano que vem. De projetos que teriam nascidos em 2020, tá? Foi um ano muito difícil, e um pouco em 2021, que já foi um ano um pouquinho mais solto, que gerariam projetos que estariam começando agora, em 2022, 2023, talvez a gente tenha um reflexo agora. Mas Santa Maria eu acho que é uma cidade privilegiada, é uma indústria muito forte, é uma indústria que tem um caráter social muito importante, porque o emprego que a construção civil gera, dificilmente essa mão de obra vai se colocar em outro lugar. Dificilmente, né? Porque é um pessoal simples, é um pessoal humilde, né, que não teve a oportunidade da vida de poder estudar, de poder se qualificar. Alguns têm, não querem, outros nem têm essa oportunidade. Então são pessoas, servente de pedreiro, são pessoas que têm um salário razoavelmente, né, não vamos dizer que é um salário ruim, é um salário razoável, se tu pegar na comparação com outros setores, mas ele é uma pessoa que tem uma escolaridade muito baixa, muitas vezes mal escreve o próprio nome. Então é uma pessoa que, se ele perder o emprego na construção civil, ele não vai trabalhar no comércio, ele não vai trabalhar em outros setores, ele vai puxar carrinho de papelão na rua, ele vai para aquela questão do subemprego, vai pedir dinheiro no semáforo. Então a importância social da construção civil é muito grande também. Então Santa Maria é uma cidade privilegiada por ter uma indústria tão forte como é a construção civil. Coisa boa. Me diga uma coisa. A política oficial de financiamento de juros teve alguma relevância especial nesse período? A taxa de juros baixou em função até mesmo da taxa Selic, né? Isso. E vários contratos foram lançados até neste período um financiamento em cima do IPCA. O IPCA era sempre baixo, agora ele está em 10,63, porque ele é um índice que está segurando a inflação, inclusive, mas tem uma perspectiva econômica que ele fechar o ano em 5,53. Então, ele foi liberado muitos créditos e nesse período, eu acredito que muitas pessoas tiraram o dinheiro das aplicações, até em função de que não valeria a pena deixar muito lá o dinheiro em renda fixas ou fundos poupança, nem pensar, mas e vieram bastante a investir no mercado imobiliário, na construção civil, até por causa do trabalho em casa em si, né? Mas foi liberado bastante crédito e essa linha do IPCA que foi lançada, bastante gente utilizou também, porque era uma parcela que ficava bem mais abaixo do valor normal do TR, que era o outro tem inclusive essa outra modalidade, né? Mas teve bastante dinheiro liberado pela Caixa Econômica Federal. Eu não sei se é uma impressão equivocada que nós, leigos em relação ao tema, temos, é que com a história da pandemia e o trabalho à distância, né, o esquema de home office, e as pessoas ficando mais em casa perceberam talvez a necessidade de ter os seus espaços normais de vida melhores, mais confortáveis. E isso movimenta uma engrenagem, né? Quer dizer, daqui a pouco o teu apartamento fica pequeno, tu vai atrás de um maior, porque tu vai passar mais tempo, tu vai ter mais convivência com filhos, tu vai precisar de um espaço maior para tu desenvolver o teu trabalho em casa. Isso teve uma influência também ou é uma percepção equivocada? O comportamento mudou muito nesses últimos 2 anos, em função, né, das experiências, das condições que a gente teve que enfrentar nesses últimos 2 anos, mudou muito o comportamento. E um local que sente muito isso aí, Candinho, é o litoral. Se a gente pegar, por exemplo, aqui no litoral gaúcho, Capão da Canoa, eles nunca venderam tantos imóveis na praia como eles venderam nesses últimos 2 anos. Pessoas que, né, de uma hora para outra tiveram que ficar praticamente todo o seu tempo em casa, ou daqui um pouco até transformaram grande parte do seu horário de trabalho na própria residência. Tu vês de estar numa cidade como Porto Alegre, com todas as questões de deslocamento muito demorado, de trânsito, de violência, de insegurança, tu compra um apartamento na praia com toda aquela qualidade de vida, né, com segurança, tu podendo dar uma caminhada de manhã cedo na beira do mar, 9 horas tu está na tua casa e tu faz teu trabalho remoto, trabalho. Então o litoral ele é um exemplo muito claro dessa mudança de comportamento.
Santa Maria, não até sei em se função tanto, né? dos condomínios fechados, né? Também teve uma procura bastante grande dos condomínios fechados e bastante construção... Casas, né? Casas. Porque teve uma inversão, não é uma inversão de valores, mas é uma perspectiva nova de que a gente sai um pouco daquele piloto automático por causa das mudanças super rápidas que estavam acontecendo, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e começa a dar valor de uma forma diferente, né? Uma prova disso é o lançamento de 2 empreendimentos aqui, condomínios fechados, que foram vendidos em menos de uma semana, todos os lotes, né? Isso é um exemplo claro da ocorrência da pandemia. Mas uma coisa que você falou se aumentou ou não, do ficar em casa e reforma, o que a gente notou muito na construção civil, que a gente perdeu muita mão de obra para aquelas pequenas reformas. Eu quero reformar minha cozinha, minha sala. Por que isso? Porque tu tá mais em casa, tu tá olhando a tua casa, eu podia aumentar essa sala, podia aumentar essa cozinha, podia fazer uma reforma no meu quarto, eu tô ficando mais no quarto, melhorar o meu ambiente de, teoricamente, trabalho home office. Isso aconteceu muito. E uma outra coisa que a gente percebeu, muita gente mudando de apartamento para casa. Muita procura por casas, assim, casas com pátios, diversas pessoas mudando seu apartamento confortável por uma casa talvez um pouco menor, mas que tivesse o poder de ir num pátio, de sair de casa, né? Invertendo por causa do fica em casa, como o Luiz Fernando Pacheco falou. Fica em casa, a pessoa enlouqueceu, né? Ficar só num apartamento aí de 100 metros quadrados, não é a mesma coisa. E nós tínhamos muitas restrições. E muitas vezes era um apartamento pequeno que tu ia só para dormir, tu passava o dia trabalhando, tu chegava em casa à tardinha, tomava um banho, e a mudança de comportamento nos últimos 2 anos virou praticamente teu espaço principal hoje, né? Hoje em dia a tua residência é praticamente um espaço principal e as pessoas resolveram investir. Claro, quem tem condições, né? Porque tem muita pessoa aí que... né, uma prova disso é que faltaram-se materiais no ano passado, muitos materiais. O insumo teve uma falta de insumo muito grande. Uns falam que as empresas pararam os fornos por causa da pandemia, que não achavam que ia vender tanto. Eu não acredito que seja só isso. Exportação também. Eu acredito muito que foi essas pequenas obras, isso gera muito volume de venda de insumos, muito mesmo, né? E isso a cadeia sentiu um pouco. E em função de falta de material, os preços degolaram, né? Cerâmica, componentes aí que... Cerâmica, por exemplo, um porcelanato, um piso, um azulejo, em torno de 4 a 5, 6 meses tu tem que comprar para esperar para pagar adiantado, inclusive. Então, muito em função disso que o Samir falou, que o mercado individual das pessoas fazendo suas reformas também aqueceu muito, e muito em função também da questão da exportação. O dólar alto ele é um problema. Porque o mercado externo fica muito atrativo, o produto brasileiro fica muito barato para quem vem com dólar. Então tu pega uma empresa como uma Porto Belo, uma Eliane, daqui um pouco ela ganha muito mais dinheiro exportando seu produto em dólar para o exterior do que vendendo no mercado interno. O aço foi uma prova disso. O aço. Aí o que eles fazem? Eles destinam uma pequena percentagem da sua produção para o mercado interno para manter aquele nicho de mercado, para não perder aquele mercado. Então eles botam um pouquinho da sua produção aqui no mercado interno e o que eles puderem exportar, eles exportam. Então isso aí reduziu muito o acesso ao material. E isso aí demanda, é oferta e procura, né? Oferta e procura, a lei mais antiga que tem no mercado. Para vocês terem uma ideia, encarece. O Pacheco deve até ter uma experiência maior com relação a isso, porque ele é construtor. É que antigamente, como é que o vendedor chegava para ti? Não, eu posso te vender aí, o que tu precisa para tua obra? Preciso descer na tá, faz o pedido. Não, como é que era agora? O vendedor tinha uma cota para vender. O vendedor ia na obra para oferecer produto. Hoje tu tem que correr atrás dele. E ele tinha uma cota mínima. Eu posso vender 100 toneladas para toda a região. Eu posso dar 10 toneladas, mas eu preciso 100. Mas só posso te vender 10. Entendeu? Para não perder esse mercado. Eles dizem que eles diminuíram muito a produção. Eu não acredito. Eu não acredito também. Eu também não acredito. Eu acho que eles estão exportando bastante, em virtude do dólar. O produto dele ficou muito barato no exterior e fica bom para vender. E estão deixando um mínimo aqui para o mercado nacional para não perder mercado. Certo. E de uma coisa, essa situação que nós falamos há pouco, de juros mais favoráveis, a relação que tem, digamos, uma política oficial de financiamento imobiliário com a permanência de uma determinada situação desse mercado. Depende dos juros. Se tu tiveres, pelo menos na realidade de Santa Maria, vamos trazer para a nossa realidade aqui, que digamos que é uma cidade dita não rica, né? Quer dizer que tu não tens,
fora a indústria da construção civil e alguma coisa na área da metalurgia, praticamente não se tem um parque industrial. Sim. E a gente sabe que as cidades mais industrializadas têm um poder aquisitivo muito maior, né? A nossa é uma cidade de servidores públicos, com mentalidade de servidores públicos, que, do modo geral, é como as pessoas pensam Santa Maria, né? Então, até por isso também sempre as coisas estão atreladas a um bom financiamento, né? Quer dizer, tem como escapar disso ou é isso mesmo? Talvez com safras, que a gente também tem essa situação especial no Rio Grande do Sul, né? Digamos, uma safra poderosa gera no soja, arroz, etc, gera muito dinheiro e havia, não sei se continua acontecendo isso, que muita gente de fora, por exemplo, investia em Santa Maria, né? Com os recursos advindos da produção agrícola e pecuária, mas agrícola especialmente, não sei se isso continua. Acontece isso, mas acho que numa menor escala agora, atualmente. A Lisiane acho que tem mais propriedade para falar disso, mas acontece ainda, mas em menor escala. O que eu posso falar de juros, que tu falaste em juros, que é uma coisa que está nos tirando o som da construção civil ultimamente, é o investimento para baixa renda. Foi tirado aquele investimento, aquele montante que nós tínhamos para baixa renda, foi tirado, uma boa parte disso, né? Muito em função da pandemia, claro que teve que usar esse dinheiro para questão social e foi tirado do faixa 1, faixa 1,5. Faixa 1 não tem mais agora, né? Só tem faixa 1,5 agora. Né? Isso teve uma retração muito grande na colocação de verba para esse tipo de obra. Né? Então isso é uma coisa que está pegando no mercado. Tem empresas que vivem só desse mercado. Sim. Né? Aqui em Santa Maria a gente pode observar isso ao longo de alguns anos, né? Como esse mercado tinha crescido, cresceu, né? E agora ele deu uma baixada. Né? Eu acho que a questão da taxa de juros, Selic e índices, eu acho que ele depende do perfil. Nós temos dois perfis, tem a ver qual é o perfil de cliente que tu trabalha, que a construtora trabalha. Se tu pegar o perfil cliente investidor, o juro alto ele é muito ruim, porque daí uma aplicação bancária, um CDB, uma renda fixa, com o juro alto, como até agora, está agora, né? Nós estamos agora, depois que subiu hoje a gente consegue uma boa aplicação financeira e consegue quase 1% ao mês. Isso aí afugenta o investidor, né? Porque o dinheiro dele é o investidor que vai comprar um apartamento para colocar para locação, por exemplo. Então, a taxa alta, o Selic alta e juros altos, isso aí repercute em uma boa aplicação financeira no banco. Tu tira aquele investidor que vai comprar o imóvel para colocar para locação. Agora, por outro lado, esse juro alto, ele prejudica também o consumidor mais, né, com a renda mais baixa, que muitas vezes vai comprar para morar, ele faz um financiamento via Caixa Federal e coisa, ele atrapalha. Então, às vezes, o juro mais baixo, para o setor produtivo, o juro mais baixo ele é mais interessante. Eu acho que ele movimenta mais o ciclo da roda. Sim. Gerar mais, né? Mas até em função do perfil, acho, nosso, da cidade aqui, do funcionalismo público, militar, eles têm taxas acessíveis, assim, ó, maravilhosas. A gente até comenta mais da Caixa porque é o know-how que eles têm do financiamento, mas os bancos privados, sim, ao longo de muito tempo foi a Caixa por excelência, exatamente, né? O agente financeiro, né? Mas os outros bancos vêm acompanhando os juros também e eles estão cada vez mais expertos nos assuntos, mas o nosso perfil de cidade, que é o militar e os universitários, funcionalismo público federal, eles usam bastante do financiamento, porque eles têm taxas diferenciadas de uma pessoa que não tem esse vínculo empregatício. E o que a gente observa, não sei se isso tem algum reflexo direto também na atividade, é que a questão da portabilidade, né, que era uma coisa que pelo menos há meia dúzia de anos atrás, não podia imaginar que viesse a acontecer uma situação dessa, né? Fazer portabilidade de trocar de banco, né? Sim. Hoje eles estão brigando, os bancos estão na verdade, hoje tem bancos privados, tá? Que a gente fala muito da Caixa Federal, Hipopex e Banco Brasil, mas tem bancos privados que o juro está muito mais atrás. Então, conseguindo levar essas portabilidades para lá. Esse mercado, há uns 5 anos atrás, financiamento imobiliário era a Caixa Federal. 5, 6 anos atrás, a Caixa Federal. Hoje existem 2 bancos privados aí, não vamos fazer merchandising, mas tem 2 bancos privados que hoje em dia competem com a Caixa Federal. Em pé de igualdade, né? Em pé de igualdade. E acho, na minha opinião, eu tive agora, 2 meses atrás, eu encaminhei 2 financiamentos de clientes, um com a Caixa e um com o banco privado com muito menos burocracia,
Exatamente. A Caixa Federal, o engenheiro da Caixa Federal que foi fazer a avaliação do imóvel não aceitou naquela avaliação, o banco privado aceitou, fez por drone. O banco privado fez a avaliação do imóvel por drone, por imagem de drone. E em questão de 20 dias, a Caixa Federal já está em torno de 60 dias. Então o banco privado hoje está muito competitivo, a Caixa Federal, e isso é bom para o mercado. Isso óbvio, é bom para o mercado. Claro. Hoje em dia, uma prestação, as pessoas às vezes falta, às vezes até mesmo a informação, hoje em dia um financiamento imobiliário para uma família que a prestação às vezes é menos que o aluguel, né? Exatamente. Então hoje em dia tu tá pagando o imóvel que vai ser teu, mas é 20 anos, é 30 anos. Mas tu vai pagar aluguel 20 ou 30 e não vai ter nada, né? Então tu tá pagando, tu tá amortizando aquilo ali, porque acabou aquele sistema financeiro que quanto mais tu pagava, mais tu devia, enfim. Não, hoje em dia é o SBPE, né? Se não me engano. Tem o sistema Price, né? Também, a prestação ela começa na mais alta e depois ela vem regredindo, e tu vai matando fundo, tu vai matando lá o residual. Então hoje em dia um financiamento imobiliário às vezes ele se torna mais barato que o aluguel e tu está pagando uma coisa que vai ser tua. Ou equivalente ao aluguel, né? Que seja. A dificuldade maior equivalente, geralmente é a entrada, né? Mas as condições financeiras e de adquirir o financiamento é bem acessível para muita geralmente gente. Geralmente 80% o banco ele financia, teria que ter uns 20% para Esses bancos privados estão reduzindo a entrada, inclusive. Sim. Para ser mais atraente para o né? consumidor. Porque antes havia numa determinada faixa 100%, né? Não tinha há um tempo atrás já chegou a ter. havia, né? Até 100%. Acabou. Foi um dos grandes motivos daquela bolha que deu nos Estados Unidos, acho que em 2008, naquela bolha imobiliária lá que estourou, foi isso. Os bancos estavam financiando imóveis a 100% e às vezes até um pouquinho mais, porque na hora do contrato, de fazer a avaliação, tu botava um pouquinho mais e o banco financiava 100%, 110% do valor do imóvel. Dava um problema com aquela família, ela não conseguia pagar, o banco retomava o imóvel, ele já pegava um imóvel que era mais caro do que está o preço do mercado. Ele pegava o imóvel, ele retomava o imóvel, que o custo do imóvel era 100 e no mercado ele valia 80. Então por isso que o banco agora ele começou a criar, ele financia até 80%, porque ele tem esses 20% de tolerância que a pessoa tem que colocar esses 20%. Porque se ele tiver que der um problema com a família, problema de saúde, de emprego, coisa que o banco tiver que retomar esse imóvel, ele já tem no mínimo os 20% da largada. Se a família pagou mais um ano de prestação, esse imóvel ele recoloca fácil no mercado. Isso é interessante. Em relação a essa questão dos índices de correção dos financiamentos, eu me sinto um pouquinho responsável por essas alterações, porque lá na década dos anos 80, início dos anos 80, houve um estouro assim, no sistema financeiro da habitação e um descompasso entre o reajuste salarial de todo mundo, fosse do setor privado, fosse do setor público, e dos financiamentos. E lá havia contratos que eram chamado plano de equivalência salarial, que havia embutido na prestação um percentual, acho que não necessariamente de 25%, que era justamente para pagar, para manter essa equidade entre o percentual comprometido da tua renda para o resto do contrato, né? Então foram certamente milhares e milhares e milhares e milhares de ações no país com esse propósito, e aqui em Santa Maria, na época tinha o escritório de advocacia, nosso escritório monopolizou isso, foram centenas de ações, e claro que acabou resultando em alterações legislativas depois para encontrar um ponto de equilíbrio, né, para acabar com essas distorções que havia, né? Então por isso que eu digo que tem um pouquinho de responsabilidade mínima. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos rapidamente. Quem tem amigo tem sorte. E quem é amigo internet tem a chance de ganhar grandes prêmios. São mais de 43 mil reais em prêmios com sorteio em 22 de dezembro. Para concorrer, basta estar com as mensalidades em dia. São 2 scooters elétricas, 2 iPhones 12 mini 128 GB, 2 TV LG 4K de 55 polegadas e 1 ano de Amigo TV Prime grátis. Assinante Amigo Internet. Acesse sejaamigo.com.br e acompanhe a promoção. E se você ainda não assinou, corre lá. Amigo Internet. Viva conexões reais. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo,
A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, em que estamos conversando sobre a indústria da construção civil e o mercado imobiliário em Santa Maria. E estão conosco para fazerem o programa e fizeram já brilhantemente o primeiro bloco. Luiz Fernando Pacheco, presidente da Cassismes, Samir Samara, presidente do Sinduscon de Santa Maria e Lisiane Stangerlin, presidente da do Cicobi Centro Gaúcho. Durante o intervalo, nós conversávamos sobre a questão da burocracia, das dificuldades que vocês, nas respectivas áreas, enfrentam para viabilizar negócios, desde obtenção de licenças, etc, etc, etc. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acredito que deveríamos, nós, entidades que somos muito fortes juntas, fazer com que alguma coisa acontecesse para desburocratizar essa fase, porque um dos condomínios já citados também pelo Samir demorou mais de 9 anos para começar, pelo processo burocrático que foi. Aí tu pega a guia da TVBI, não tem, de certa forma, um parâmetro e até mesmo a demora
Hoje foi falado do Capão da Canoa, por exemplo. Capão da Canoa, em 1 hora, tu sai com a guia paga, com a escritura paga e vai embora. Tu fica na imobiliária tomando um cafezinho, o corretor sai com o contrato de compra e venda ali, ele sai, fica tomando um cafezinho, em questão de 1 hora e pouco, ele já voltou com a guia. No mesmo turno está pronto. Tudo pronto. Que o ITBI seria o imposto de transição, né? Que a gente paga ao município quando é feito um negócio entre partes. Então uma parte compra, uma parte vende, o município ele cobra um imposto de transmissão. Exatamente. E esse processo demora 4, 5 dias. Bom, mas está sendo bem otimista. Olha, se for 4, 5 dias, tá bom, eu acho que está demorando mais. Só da guia do ITBI? Sim. É muito demorado. Daí é prefeitura, é tabelionato, é cartório, é uma máquina. É o cartório, então, é uma máquina que tudo atrapalha. Onde deveria todo mundo ser beneficiado com o prazo acelerado para negócio. E o interessante é que com essas experiências todas, né, que há por aí, foi referido agora especificamente o caso de... Não são copiadas, né? Por que a gente não se mira nesses bons exemplos? Pois é, por que a gente não se mira? Porque a gente não quer fazer isso, então? Eu acho que por causa da mentalidade. Capão da Canoa, usando o exemplo de Capão da Canoa, mas existem outras Capões da Canoa, eles entenderam, seja o funcionalismo público como a classe política, eles entenderam que Capão vive do turismo. Então, o que tiver que fazer para beneficiar o turismo, beneficiar aquelas pessoas que procuram a cidade e gastam dinheiro lá, eles fazem. Santa Maria também tem que ter esse entendimento, que Santa Maria precisa da indústria da construção civil e de várias outras aqui, como o nosso assunto aqui é construção civil, então falta essa mentalidade do poder público, não é poder público municipal, é a questão do Estado, é a questão dos tabelionatos, é a questão do registro de imóveis. São vários órgãos que tinham que entender que Santa Maria é uma cidade que não é rica, né? Santa Maria não é pobre, mas também não é uma cidade rica. A gente fala que Santa Maria tem um potencial muito grande para crescer, para se desenvolver, e a gente fica 20, 30 anos que a gente fala isso, que Santa Maria tem potencial, e parece que Santa Maria nunca deslancha, né? Porque tem que mudar essa mentalidade. Pessoas que são, né, que são em prol do desenvolvimento, são investidores, que geram empregos, que produzem renda, que produzem impostos, essas pessoas têm que ser incentivadas, não privilégio, jamais privilégio. Sim, não se trata de privilégio. Não é privilégio. Né? Agora, tem que haver um incentivo para quem produz, para quem gera emprego e para quem gera renda. Tem que ter um incentivo. Tu não pode ficar 4, 5 dias esperando uma guia de ITBI, sendo que tem cidades que o cara sai, em questão de 1 hora ele está de volta já com a guia. Então pode ser feito, existe, pode ser. Na verdade, a gente como sindicato da indústria, da construção civil, a gente sabe de vários casos de investidores que vieram e desistiram. Com o projeto com o projeto pronto, não entrou com o projeto na prefeitura porque sabe que vai demorar 30 dias para sair uma tentativa de aprovação de uma informação urbanística, aí 2 anos para sair o projeto, né, de grandes investimentos. E a cidade precisa de grandes investimentos, porque assim, tem empreendimentos que demoraram 5 anos para sair da prefeitura, porque o meio ambiente não faz, porque a aprovação do projeto não sai, porque é isso, porque é aquilo. Então não estou dizendo que é esse governo, mas entra governo, sai governo, é sempre a mesma história. Então, eu até acho que não é o governante o culpado, entendeu? Na verdade, é o sistema que é o culpado. A gente não consegue mudar essa mentalidade do funcionário que está lá. Porque tem a intenção de mudar, mas não se consegue mudar. Se não mudar a cultura, não adianta. Se não mudar a cultura, não vai... É uma coisa meio maluca na nossa cidade, né? Começa com essa coisa da síndrome do arbusto, né? Alguém que começa a se destacar um pouco, tu já trata de podar para não virar árvore, não fazer sombra, né? Quer dizer, a gente deveria buscar unidade, né? Trabalhar em conjunto, como acontece, tu referiste mais uma vez Capão da Canoa, assim como Gramado, Canela, Santa Cruz, a Quarta Colônia, né? Quer dizer, as pessoas puxam na mesma direção, caminham juntas, buscando aquilo que é benefício para a coletividade como um todo. Aqui não. Quer dizer, se tu puderes puxar para baixo quem está querendo fazer uma coisa um pouquinho diferente, pelo menos diferente em relação a ti, tu acaba puxando e não ajudando, né? E essa coisa da burocracia no poder público, esse negócio é absurdo. Quer dizer, assim, nós estamos no século XXI, Pacheco. Candinho, uma obra, tá? Uma obra de um prédio. Uma construtora vai realizar uma obra de um prédio. Ela fica 30, 60 dias para informação urbanística. Depois elas vão botar em uns 6 meses, mais. O projeto balha bem Estou sendo bem otimista, tá? Um prédio não muito grande.
vamos botar uns 30, 40 dias de formação urbanística, daí depois vamos botar mais uns 6, 7, 8 meses para fazer o projeto, e depois mais um mês ou 2 para licenciar. Isso aí deu quase um ano. Aquela obra daquele prédio, um prédio não muito grande, ela gera no mínimo 20 empregos. Explica esse um ano parado para aquela pessoa que está desempregada, né, e com a família ali passando necessidade, que são 20 pessoas que podiam estar trabalhando ali quase um ano antes. Então, sabe, às vezes não dá para generalizar, mas existem alguns funcionários em alguns postos chaves, não só de prefeitura, mas de vários órgãos públicos, que parece que ele está judiando o empresário. Parece que ele está dando duro, que ele está sendo difícil com o empresário. O empresário, às vezes é a ponta talvez mais tranquila desse elo. Claro que para ele é ruim esperar 6, 8, 10 meses para começar um empreendimento. Mas tem gente que fica numa situação muito pior nesses 7, 8 meses, que seriam seus funcionários. Então essas pessoas têm que mudar a cultura e a mentalidade que quando tu judia um empresário, quando tu tranca um empresário, tu dificulta a vida do empresário, talvez ele seja a ponta menos fraca desse elo. E tem gente que está sofrendo muito mais. Mas tiveram um caso agora, antes pandemia, que demorou tanto a aprovação do projeto na prefeitura, que na hora que saiu a liberação, entrou na pandemia. Construiu, não construiu. Parou. Não vou construir agora para quê? Eu não vou vender? Segurou. Entendeu? E os que começaram no meio da pandemia estão ali para vender até hoje. Então, assim, isso que complica. E o que a gente não concorda é essa demora. A gente não tem esse tempo todo, porque é uma roda, entendeu? Se tu não girar essa roda, tu vai quebrar, ela vai parar. Mas é tudo. Entendeu? Então, se um projeto demora 8 meses, 9 meses na prefeitura, a roda não está girando. Se a roda não gira, tu não consegue pagar as tuas contas. Porque tu não tem dinheiro sobrando para ficar construindo, claro. Tem que vender o empreendimento. Mas é tudo, Samir, eu fico assim impressionado. Aquele acidente que aconteceu no túnel, lá do Tietê, em São Paulo e tal, quer dizer... Desabamento, né? Uma semana os caras já tinham conseguido equacionar. No Japão vem um tsunami e destrói pontes, viadutos, um mês depois as coisas estão funcionando. Aqui abre um buraco numa rua, são 6 meses. Vai reformar o calçadão, são 2 anos. 2 anos, por enquanto. Mas, Candinha, assim, o Pacheco citou muito Capão e muito Porto Alegre. O que acontece em Porto Alegre e Capão? Aprovação de projetos. Não tem que ficar olhando se o quarto tem 9 metros, 5 metros, 6 metros ou 10 metros. Se o degrau tem 17. O engenheiro que está assinando por aquele projeto, o arquiteto, ele é responsável civilmente. A prefeitura só tem que liberar. Tem um negócio chamado anotação do responsável. Exatamente, técnica, a RT, né? Ela só tem que olhar só as confrontações, se não está atingindo passeio público, se não está atingindo o terreno lá, é só isso. Não tem que olhar se o cara construiu um prédio com 10, 20, 30 metros de garagem ou não. Essa é a grande questão, eu acho que é... Ficam olhando se o teu projeto está bem feito ou não. Essa é uma questão cultural. Tu passar a responsabilidade para quem tem. Eu acho assim, a prefeitura tinha que analisar um projeto simplesmente na questão que vale para a sociedade, na parte urbanística. Os afastamentos laterais, o recuo viário, o número de pavimentos que dá para fazer naquela região pelos índices, pronto. Acabou. O resto, tem uma RT de um engenheiro, de um arquiteto responsável? Tem. Então, qualquer problema que der é teu. Porque assim, ninguém é bobo hoje. Tu não vai comprar um apartamento que não tem uma janela. Entendeu? Que a ventilação seja insuficiente para aquela área, ou até mesmo a tua insolação seja errada. Então, hoje as pessoas não vivem mais da ignorância. Então, assim, vende os produtos bons. Se tem um responsável civil, que é o engenheiro, o arquiteto, culpa-se ou cobra-se dele. Não a prefeitura assinando embaixo para dizer que está certo. Ele é responsável técnico, civil e criminal. É mais ou menos um exemplo, assim, se a gente fizer um parâmetro, no Hospital de Caridade ali, cada que um médico for fazer uma cirurgia, ele tem que fazer todo um projeto lá, todo um planejamento, toda uma etapa, vou dar anestesia assim, vou fazer a incisão assim, o corte assim, a operação, Ele pega esse projeto, manda para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, no caso, um técnico lá da Secretaria vai analisar aquele projeto do médico lá e vai dizer, não, opera ou não opera, ou muda o corte, demora muda a anestesia. Um mês para fazer isso. Um mês, tá? Aí volta, aí o médico pode fazer a cirurgia. Ou seja, o médico, tá certo, ele tem liberdade para fazer o trabalho dele em cima da responsabilidade da formação que ele tem. Da formação que ele tem. Agora, o engenheiro arquiteto não tem. Às vezes, eu acho, Candinho, sinceramente, eu acho até antiético. Eu, como engenheiro, eu faço um projeto, tu encaminha na prefeitura e às vezes tu pega um rapaz, não de demérito, assim, não desmerecendo ninguém, mas às vezes tu pega um rapaz, uma moça que recém se formou, e ela vai analisar meu projeto.
Então eu acho até antiético isso. Eu jamais vou analisar um projeto de um colega meu. Se ele está com o CREA dele em dia, se ele é responsável, o projeto é teu, assumindo a responsabilidade. Então, sabe, isso aí é uma coisa que poderia, assim, fazer os prazos, assim, diminuírem muito, e eu acho que a gente até resolve uma questão, assim, que eu acho que é até antiética. Até agora nós estamos fazendo uma readaptação, readequação do plano diretor, né, no que refere-se à lei de uso de ocupação do solo de Santa Maria. E a gente está tendo alguns embates com os órgãos públicos, claro, no IPLAN principalmente, em vários itens. Então a gente cita alguns exemplos aí, né? Tipo assim, recuos e tudo mais. Isso não é imexível, como você diz. Mas assim, eu não tenho que ficar olhando se a janela do meu apartamento está do tamanho certo para a ventilação entrar. Isso quem tem que determinar é o arquiteto e o engenheiro, que vai determinar se está sendo feito e bem feito. E o mercado regula. E o mercado regula. Entendeu? Se a garagem tem 2 metros, 5 metros, 4 metros, ninguém vai comprar uma garagem que não entra um carro. Não, e daqui a pouco, entendeu? Se tu constrói um prédio... Eu não quero garagem no prédio. Ruins, tu vai, amanhã ou depois, a metade da cidade está sabendo, olha, não compra dele porque o prédio dele é uma porcaria, né, cara? Existe uma legislação. Por exemplo, a garagem que você me falou, o box, ele tem a dimensão mínima. É 2,30 por 4,20, né? 2,30 de largura por 4,20 de comprimento. Então, o engenheiro, para assinar uma RT, ele tem que saber que essa legislação municipal diz que isso aí é o mínimo. Se ele fizer menos que isso, a pessoa chegar lá depois do prédio pronto, dizer, mas é que tu compra, às vezes tu compra, o prédio está em obra, tu não tem como ver. Não tem problema. No momento que o prédio for entregue, que tu chegar com o teu carro lá, não tem 2,30, não tem 4,20, tu aciona, tu ganha muito mais que o box do que... Mas é evidente. Vou citar um exemplo, Pacheco. Teve um empreendimento na cidade que a prefeitura deu o alvará de construção, tudo mais, depois deu a BITS. Eu fui lá e comprei meu apartamento. O que aconteceu? O carro não subiu na rampa. A inclinação, às vezes, da rampa era... O que fizeram? Entraram na justiça? Os moradores da justiça? Isso. Cancelaram a BITS, tá? Tiraram a BITS dessa obra e o consultor teve que refazer toda a rampa e toda a garagem. Pronto. Acabou. Resolveu o problema. Só que eu acho que a prefeitura tinha que ser solidária, ela tinha que responder junto. Mas é por isso porque que no momento que ela analisa e dá o aval... Evidente, é responsável solidária. Então, eu acho que a prefeitura tinha que fazer assim, tem uma RT, tem um engenheiro responsável, não quero nem ver. É com ele, depois se tiver coisa errada é só entrar na justiça com ele. Me diga uma coisa, vocês que conhecem a máquina por dentro mais ou menos, em função da tipicidade das atividades e dos contatos que vocês precisam manter. Falta gente nesses órgãos municipais, especialmente? Falta gente. Gente com capacidade. Mas não é número, Candinho. Não é número. Falta vontade. Só para ver. São dois aspectos. Tem a questão da cultura, da mentalidade. Candinho, nesses últimos quase 30 anos que a gente está no mercado aí, a gente já pegou épocas que o setor lá de análise de projetos teve muita gente. A gente já pegou épocas que tinha pouca gente. Não é número. E sempre mesmo. Para que eu vou analisar um projeto em 1 hora se eu posso levar 1 mês? Não tem produtividade. Hoje o mercado, eu não admito hoje um trabalhador receber um salário, ter um emprego e tu não tem uma medição de produtividade. Não que ele não tenha capacidade, é que ele não quer fazer. E nada incentiva ele a isso, né? É uma questão cultural mesmo, claro. E como vocês falaram no início, né? Quer dizer, na realidade não se tratam apenas dos cabeças, né, das administrações, do jeito. Os cabeças até têm boa intenção, mas ele não é ele que vai pegar na máquina lá. O setor, o intermediário, digamos assim, do nível intermediário, onde as coisas realmente se resolvem, é que não funciona, né? É o que está acontecendo e faz tempo já, não é? Nos últimos 20 anos aí, prefeito Valdeci, prefeito Schimmer, prefeito Jorge, mesma coisa. Então é governo da esquerda, governo de direita, governo de centro, mesma coisa. Não muda nada. Por isso que não dá para falar de política. É o governo, são as pessoas, é o corpo. É o corpo funcionando. E cada vez pior. Tem que mudar essa mentalidade. Tem que mudar. E essa mentalidade não coíbe os erros. Existem os erros. Tem prédio de Santa Maria que foi aprovado com 10 andares, o cara fez 13. Entendeu? E foi aprovado o projeto aprovado e licenciado. Então, sabe, não é por aí. A gente tem que criar o que o americano tem. O americano, ele tem essa liberdade, ele confia muito na responsabilidade da pessoa, e tu tem a liberdade. Tu tem responsabilidade, tu tem liberdade. Só que depois a punição é forte. Essa é verdade. Um médico nos Estados Unidos, ele não opera, ele não faz nada se não tiver um seguro assim altíssimo, porque qualquer erro que ele cometer, ele
Ele é assim, ele tem um processo violento. Então isso que a nossa cultura tem que começar a ter isso, tu cobrar a responsabilidade e depois tu cobra. Candinho, mas é como tu falou também, estamos no século XXI, cadê a tecnologia? Pois é, né? Os setores não são integrados, inclusive. Dívida ativa, IPTU, ITVBI, tudo é separado. Dívida ativa, eu posso falar com absoluta propriedade. Essa é que mais funciona lá. Com absoluta propriedade que eu queria pagar. Falei no intervalo a respeito de uma situação que acabei não concluindo, de uma herança pequena, familiar e tal. Mas nós tínhamos 3 imóveis, heranças do meu pai e da minha mãe, para partilhar entre 6 irmãos, um procedimento que ainda está acontecendo. Os ocupantes dos referidos imóveis não pagavam o IPTU. Bom, vamos resolver isso para poder fazer o inventário, né? Senão tu não consegue resolver as questões. A dificuldade que eu encontrei, eu digo porque eu assumi a condução desse processo, para pagar, porque na dívida ativa é o seguinte, tu vai lá na dívida ativa, quero saber esse imóvel, cadastro tal, quanto deve? Deve isso aqui, é isso aqui, esse é o total, muito bem, vou lá e pago. Aí eu pego uma certidão negativa. Não, mas não pode porque tem dívida que está ajuizada. Mas como está ajuizada? Por que quando eu pedi tudo não estava ajuizado? Porque os sistemas não se comunicam entre eles. Mas então eu vou contar uma história que era a época que o Pacheco era presidente do Sinuscom. O Sinuscom, acho que tu era ou da diretoria ou presidente. O Sinuscom doou um programa para a prefeitura. Começou comigo e terminou com o Evandro. Doou um programa à prefeitura. O que era o programa? Naquela época, 80 mil reais. E gerou mais depois custo. Que era um programa que doou para a prefeitura um programa e alguns computadores. A gente visitou Caxias e era o programa que Caxias usava. A gente foi lá. Usa ainda. Pô, se Caxias usa coisa linda, vamos trazer Santa Maria. Claro. O Sinduscom pagou 80 mil reais para adquirir esse programa. Doou para a prefeitura. O que era o programa? Ele simplesmente não precisava mandar por papel, era online tudo, mandava o teu arquivo lá do projeto, o analista olhava ali e liberava. Nunca foi usado. As pessoas lá dentro não querem usar. Os funcionários não queriam usar. Os funcionários trancados que não iam trabalhar com 80 mil jogando no lixo. Mas alguma razão fundamentada para... Uma das desculpas é que o setor de dívida ativa, mas não é dívida ativa, de cadastro, não queria liberar o cadastro do contribuinte lá, porque tem que botar o cadastro ali para poder gerar ali a guia. Claro. Então, assim, entre setores não conseguiam se conversar. Só que isso é gerência, né? Mas eu quero que funcione, é que nem na minha empresa. Se não estiver funcionando, eu quero que funcione, eu sou o dono da empresa. O gerente quem é? O gerente é o prefeito, é o vice-prefeito, é o secretário, tem que fazer funcionar. Mas ninguém teve a capacidade de fazer funcionar o programa. E assim é para aprovação de projeto também. A mesma coisa. Todos os órgãos é tudo separado, nada se comunica. Essa falta de comunicação. Lado, libera no outro, ninguém mas quer dizer, nada. Essa coisa da dívida ativa, quer dizer, é o mesmo setor. Quer dizer, o fato de ter ajuizado ou não ter ajuizado, de estar em fase de pré-ajuizamento, não interessa, é a mesma coisa, tem que estar lá. As informações têm que ser comunicadas entre quem cuida das duas situações, né? Tinha que ter tecnologia. Eu estou sofrendo como eu sou do Sinuscom, tem a demanda grande lá de associados. Nós estamos sofrendo com uma só para citar um exemplo, uma tipologia do tipo assim, poda de árvore. Tem uma árvore na frente de um prédio, está na frente da garagem. O cara tem que entregar o prédio, faz 7 meses que está lá para pedir a poda de árvore e não saiu a licença. Agora se tu vai ali, poda, te prendem. Né? E aí, como é que tu faz uma situação dessa? Isso que eu já fui lá e já pedi. Como presidente do Sinuscom. Não funciona, não anda. Aí a gente passa os últimos 2 anos, talvez os 2 piores anos do século em matéria de crise econômica, de estabilidade. Pessoas que rezavam todas as noites, perdiam o sono para manter o emprego, com medo de perder o emprego, A prefeitura reajustou todos os salários do funcionário público agora em 20%. 21%, né? Então, pessoas que têm estabilidade no emprego, que hoje em dia isso é uma coisa assim, hoje tu ter um emprego com estabilidade já é uma coisa assim que tinha que rezar todos os dias agradecendo. Depois de 2 anos de extrema crise, a prefeitura reajusta o salário e dá um aumento de 21%. Então, eu não estou reclamando do aumento. Eu acho que todo mundo tem que ganhar bem.
Eu estou reclamando da contrapartida. Tem que trabalhar bem. Tu tem que produzir, tu tem que render mais. O que tu está entregando? Tu tem estabilidade de emprego numa época assim que todo mundo morrendo de medo de ser demitido. Tu tem estabilidade de emprego, tu tem boas condições de trabalho e tu recebe bem, ainda tem 21% de aumento depois da pior crise do século. O que tu está entregando? O que tu está produzindo para a cidade? Não é para o empresário X, empresário vai ficar rico, não vai ficar rico. Isso é um pensamento muito mesquinho. O que tu está entregando para a sociedade? Tem pessoas, atrás daquele empresário ali tem 30, 40, 50 famílias que vivem do emprego. Então, o que tu está entregando? Depois de um aumento agora, semana passada, de 21%. Tudo isso que nós estamos falando aqui. Aí, qual é a premiação? 21% de aumento. Sabe? Fica difícil. Uma coisa que as pessoas sempre falam, né, em relação ao Brasil, né, questão da carga tributária. E eu costumo dizer que a nossa carga tributária não é alta demais, ela é mal distribuída. Tá? E ela parece ser exagerada porque a contrapartida do poder público é muito ruim, como regra, né? Sempre é muito ruim. É muito tu paga ruim. Uma coisa, tu quer saber o que tu vai receber. Estou pagando o que eu vou receber. Quer dizer, a gente sabe das precariedades do município do ponto de vista orçamentário, mas tu podes fazer melhor se tu quiseres, se tiver, digamos assim, vontade política. Eu não acredito que um prefeito municipal, que um secretário, que um gestor com esse nível hierárquico não possa conversar com seus subordinados para chegar a um acordo a respeito do funcionamento da máquina, né? Quer dizer, de cobrar, até porque tem dever de cobrar, né? É que hoje em dia virou, a política ela se sobressaiu demais, na minha opinião. Hoje em dia tu tem um gestor, um prefeito, um governador, até um presidente. O funcionalismo público hoje virou um nicho muito forte, com muito poder, muito numeroso. Né? Então, aí tu pega um prefeito, um governador, ele fica naquela de fazer uma boa gestão, mas ele tem que equilibrar essa boa gestão também com tu não pode brigar com o funcionalismo. Porque o funcionalismo, cada funcionário ali na Santa Maria, acho que tem uns 5 mil funcionários públicos, né? Municipais. No mínimo. Uns 5 mil. Se tu bota 4 pessoas por família, isso aí dá quase 20 mil pessoas. Então um prefeito hoje ele pensa 2 vezes entre fazer um bom ato de gestão e tu comprar uma briga com o funcionalismo público, seja o governador, seja o prefeito. Então, sabe, e a gente fica no meio de tudo isso aí, né? Mas que tem que mudar, não dá. Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá. Essa burocracia, do jeito que tá, não dá, burocracia. Tá muito grande. A gente desanima, não tem. Meus queridos, eu me perdi completamente no tempo. Tinha tanta coisa pra gente conversar, tinha tantas anotações aqui. No fim, a conversa acabou derivando para outro aspecto. Eu acho que foi interessantíssimo, né? Porque eu acho que a gente tem que pôr o dedo na ferida, tem que abrir a boca para reclamar do que a gente acha que precisa melhorar e como tem coisas que precisam melhorar, né? E eu queria ocupar esse restinho de tempo que eu tenho, que nós temos, para falar com a Lisiane, porque ela é a primeira mulher eleita presidente do Cicobi Centro Gaúcho. Como é que tu avalias essa conquista, Lisiane, e do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da tua condição de mulher em relação à sociedade, em relação à participação das mulheres na sociedade, que a gente sabe cada vez mais alcançam postos de mando, e até porque são mais competentes normalmente do que os homens, né? E tem algumas áreas que são maioria. Na minha área, por exemplo, na área do direito, tem mais mulheres, tem mais profissionais de direito mulheres do que homens. A quantidade de advogadas, a quantidade de juízas, etc. Então, é uma área, mas é uma área muito específica, essa que é normalmente um reduto masculino, né, Lisiane? Como é que é essa experiência? Me conta rapidamente. Bom, eu estou sentada junto com pessoas que têm extrema experiência, né, nas entidades, e eu me coloco numa situação de aprendiz mesmo, porque nunca foi a minha área de atuar em entidade, sindicato. Já estava na diretoria, mas eu não exercia um papel dentro prático, digamos assim. Então eu fui convidada, estou bem feliz, eu acho que vai dar para fazer um bom trabalho, mas com certeza com bastante... eu sou bastante otimista, mas a gente vê nas conversas de que passa governo, vai governo, as coisas
continuam sempre a mesma coisa, mas eu sou de levantar a bandeira, de fazer as coisas mudarem. Eu não sou muito feminista no sentido assim, ser a primeira mulher é com orgulho isso, mas eu acho que homens e mulheres estão onde estão por seus méritos e suas próprias inteligências. Eu acho que cada um, independente inclusive do grau de profissão e independente do gênero, tem que estar onde tem que estar. Eu tenho que aprender muito ainda, eu me coloco por trás dos bastidores esses meus primeiros meses de trabalho, porque eu estou aprendendo como tem que fazer. Cada pessoa tem um tipo de gestão e eu vou mudando aos pouquinhos conforme eu acho que eu deva fazer, e que como eu represento as administradoras, as imobiliárias, os síndicos, a minha gestão vai ser com certeza o melhor para eles. E cada um tem o seu formato e eu vou mudando aos pouquinhos, mas vou aprendendo muito com todos, que essa que é a minha intenção. Parabéns. Infelizmente, meninos, chegamos ao final do programa. Queria agradecer a participação de vocês. Acho que fizemos um programa interessante, né? Se debateram alguns aspectos relevantes aí da área da construção civil, da atividade imobiliária, e que tem importância tão grande para a nossa cidade, né? E eu queria ter abordado, por exemplo, uma mudança que eu percebo há uns 6 meses, 7 meses, por aí eu comecei a caminhar. E tu começa a ver mais a cidade, começa a ver coisas que tu não vê andando de carro, evidentemente, né? E me impressiona a quantidade de prédios esparramados por todo lado da cidade e a beleza arquitetônica, a mudança que houve nos últimos anos em relação ao padrão que se tinha aqui em Santa Maria antigamente, né? Mas quem sabe a gente fala disso numa outra oportunidade. Um abraço para vocês, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores e internautas gostaram do programa. Nós retornamos proximamente com um novo Santa Maria Frente a Frente.